Você não precisa de mais um ano. Você está precisando de uma nova mentalidade. Sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos a 3 dias da sua grande virada. A virada que vai, de fato, mudar o seu destino, a sua história. No livro de Romanos, capítulo 12, Paulo vai trazer uma palavra para o nosso coração, um alerta muito claro. Ele vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Perceba que Paulo ele começa a dizer que para que eu possa experimentar ou comprovar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, é necessário uma renovação da forma como eu penso, uma renovação da minha mentalidade. Irmãos, entendam, estamos chegando ao final do ano de 2025 e o novo ano se aproxima. E eu já disse na igreja, já disse aqui em outros vídeos, que muitas pessoas tendem a construir planos, projetos para o próximo ano, e muitos desses projetos estão relacionados a uma mudança de comportamento, a uma mudança de uma postura, seja no matrimônio, na vida espiritual, ministerial, profissional, enfim, seja em qual dimensão da sua vida. Só que poucos conseguem compreender que a mudança do comportamento só vai ser efetiva se antes disso nós temos uma mudança de mentalidade. Eu já disse para os irmãos na igreja, e reitero constantemente, que existe um processo muito claro para que eu possa ter um hábito saudável, para que eu possa desenvolver uma cultura de vida saudável. Tudo começa com a crença e com os valores, que é a base. O que eu acredito, o que eu entendo como verdade para a minha vida, acaba formatando aquilo que eu valorizo, ou o que eu valorizo acaba formatando o que eu acredito. Por isso que crenças e valores estão muito juntos. Quando eu entendo, quando eu acredito que família é um bem importante, eu vou valorizar. Se eu acredito que buscar o Senhor em primeiro lugar e depois as demais coisas serão acrescentadas, se isso de fato é uma crença forte em mim, eu vou valorizar o reino de Deus. Então, crenças e valores caminham juntos. Só que ontem, no culto, eu apresentei aos irmãos uma outra perspectiva, também sobre isso. Que antes das crenças e dos valores, nós temos a identidade. Isto é, a Bíblia nos apresenta a nossa identidade, o nosso pertencimento. Então, quem pertence a Deus, quem pertence ao Senhor, quem é filho de Deus, e nós aprendemos isso ontem, terá suas crenças fundamentadas nas Sagradas Escrituras e valorizará aquilo que as Sagradas Escrituras valorizam. Pois bem, uma vez esse tripé, essa fundamentação na identidade, na crença e no valor, essa pessoa vai desenvolver uma mentalidade, uma forma de raciocinar e de pensar alinhada a esse tripé. Alguém pode ter a sua identidade firmada em outros processos? Pode acreditar em outras coisas que não sejam nas Sagradas Escrituras? Pode valorizar outras coisas, se não as coisas do reino? Pode. A pergunta é, se estas outras coisas vai proporcionar para essa pessoa a vida eterna. E eu posso afirmar a vocês que não. A única forma de ter a vida eterna é tendo a identidade forjada por sua filiação a Deus, por ter Deus como Pai, desenvolver suas crenças nisso e valorizar aquilo que o Pai valoriza. Fechado? Ok, o tripé está feito? Então, esse tripé formata a maneira como eu penso. Uma vez pensando como Deus nos determina na sua palavra que pensamos, esses pensamentos formatará os meus sentimentos, as emoções. As emoções é algo abrupta, rápida, é aquilo que você sente no momento, a raiva, a compaixão. Você vê alguém ali com uma dificuldade, ou doente, ou assim, acamado, ou em um estado de vulnerabilidade, você se compadece, aquela emoção veio. Só que a emoção é algo rápido, objetivo, ela acaba tendo menos processos
no aspecto da racionalidade. Só que o sentimento é aquilo que permanece depois que a emoção, aquela explosão da emoção passa. Então, por exemplo, a raiva é uma emoção básica. Aconteceu algo, você ficou com raiva. Mas aquela raiva a longo prazo se transforma em sentimento. É um sentimento, né, de revolta, um sentimento de mágoa, né, se isso não bem trabalhado. Ou você pode transformar essa energia da raiva em um sentimento a longo prazo de superação. Aquela hora eu tive com raiva, mas valeu a pena. Ai, passei por isso, superei. Entende? O sentimento determinar aí vai ser algo mais constante. Ok. A partir dos sentimentos que eu carrego, isso vai determinar muito o meu comportamento. Porque o meu comportamento está atrelado ao sentimento. Então, alguém que está se sentindo feliz, qual é a expressão facial dessa pessoa? Como ela reage? Ok? Mas se a pessoa está com sentimento de mágoa, está magoado, quando eu vejo aquela pessoa que ela está magoada, qual é o comportamento? Como ela reagirá? Percebe? Só que esse comportamento repetido por várias vezes vai se transformar em um hábito. Hábito é cultura. O hábito é algo pessoal, a cultura é algo mais geral. E esse hábito acaba determinando o caráter. A pessoa que repete por várias vezes o mesmo hábito, aquilo vai se transformando o caráter. E aí é aquela questão, ela vai se identificando disso. Então, olha bem, se eu cuido do meu tripé, do tripé da identidade, de onde eu vim de Deus. Então eu valorizo as coisas que Deus valoriza. Eu acredito naquilo que a Bíblia me ensina a acreditar. Minha mente vai ser impactada e forjada nisso. E automaticamente minhas emoções, sentimentos, comportamentos e assim o caráter. Irmãos, o que Paulo está nos convidando é ter uma mente renovada, uma mente atualizada. Mas ele fala um alerta, uma mente renovada não de acordo com o padrão do mundo. Então a minha identidade, minhas crenças e valores não pode ser o padrão que o mundo determina, tem que ser aquilo que as Sagradas Escrituras me ensina. Então eu preciso formatar minha mente de acordo com os padrões eternos, os padrões de Deus, não de acordo com o padrão deste mundo. Entende? Porque só vou conseguir compreender qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se eu tiver minha mente baseado na vontade e nos propósitos de Deus. É por isso que, se você não mudar a maneira como você pensa, sua mentalidade no ano de 2026, as coisas vão continuar do jeito que estão. Porque você não está precisando de uma mudança de calendário. Irmãos, entenda, o tempo é subjetivo. Nós podemos falar de 2026, mas você vai entender que a vida vai seguir o mesmo processo, dia de 24 horas, os compromissos, as agendas, o dia a dia, o mundo muda. Se você não entender que não é sobre uma agenda, não é sobre um tempo, não é sobre uma data, mas é sobre você, a maneira como você tem agido e reagido, você não vai conseguir. Então, como ter uma mentalidade diferente em 2026? Revisitando a sua identidade, entendendo a quem você pertence, entendendo quem é você, entendendo quais são suas crenças, quais são os seus valores, sabe? Onde a mente não muda, o comportamento vai se repetir, querido. Onde a mente não é renovada, a vida não vai ganhar novas possibilidades, novos processos. Se tem uma coisa que a mente ela é elástica, né? Existe um processo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro que ele tem de aprender, reaprender e até mesmo desaprender coisas. Então não significa que você precisa continuar da mesma forma, porque você nasceu assim e tem que viver a vida toda assim. Não, entenda, pensamentos não são sentenças definitivas. As crenças que te limitam podem ser ressignificadas, podem ser transformadas em 2026. Amado, entenda, você só precisa entender que padrões emocionais podem ser treinados. Pode ser uma pessoa que é iracunda, raivosa, uma pessoa que não gosta de gente, ela pode facilmente desenvolver isso.
Uma pessoa que não gosta de relacionamentos pode aprender a gostar. Uma pessoa que não gosta de determinado tipo de situação pode aprender. Ou uma pessoa que não está habituada a ter um determinado padrão de comportamento, ele pode construir esse hábito. Aquilo que você repete mentalmente vai fortalecer esses caminhos neurais, os neurônios, eles acabam se conectando um ao outro, não grudando, mas estando próximo, e entre um neurônio e o outro existe ali uma eletricidade. E é interessante que esses caminhos neurais, toda vez que você aprende algo novo, os neurônios meio que multiplicam, né? Eles aumentam, e quanto mais você usar esse processo, mais essa nova conexão vai se fortalecer. Então, quando você aprende algo de bom e repete, você fixa. Aquilo que você menos faz, aquilo que você menos repete, ao longo do tempo, o próprio cérebro entende, isso aqui não está utilizando mais não, então vou descartar, vou desconectar, vou desfazer. Gente, então esse processo lindo que acontece dentro do nosso cérebro é que nos garante que Deus é perfeito, a tal maneira, assim, tão perfeito, que Ele colocou dentro de nós tudo o que precisamos para mudar. É por isso que você só precisa acessar isso, é treinar a mente para pensar de forma saudável, verdadeira e alinhada aos propósitos de Deus. A mesma energia, a mesma vitalidade que você gasta para pensar negativamente, para poder ficar irado, raivoso, chateado, aborrecido, murmurando, reclamando, questionando, criticando, a mesma energia. E olha que essas coisas que eu acabei de citar consomem mais energia. Você pode investir em outras formas. Gente, o cérebro é um dos órgãos menores do nosso corpo. Ele deve pesar aí, salvo engano, de 2 a 3 quilos, a depender do tamanho da cabeça. Mas ele é responsável por gastar, no seu processo normal, 20% da nossa energia do corpo. É por isso que tem pessoas que elas só vivem cansadas, sabe, exaustas, porque elas só ficam ali 24 horas pensando, refletindo, questionando, criticando, aqueles pensamentos que não mudam, uma bagunça generalizada aqui dentro. A pessoa, mas não fiz nada, eu estou super cansado. Sim, porque você está gastando a sua energia apenas em revisitar pensamentos que não vai trazer prosperidade, mudança nenhuma em nenhuma área da sua vida. A Bíblia afirma, irmãos, muito antes da ciência, a mente pode e precisa ser transformada. Não é sobre somente neurociência, é sobre o que as Sagradas Escrituras diz. A mente pode, mas não só pode, ela deve ser transformada. Você precisa andar nesse processo de transformação. Você precisa desenvolver uma nova forma de ver a vida para que 2026 não seja apenas uma reprodução piorada, não sei se essa palavra existe, de 2025. E para isso você precisa lá visitar identidade, crenças e valores. E eu vou falar aqui vou falar sobre crenças que popularmente, né, nós ouvimos muito aí sobre crenças limitantes. Sabe, crenças limitantes são as crenças que você são aquelas afirmações internas que você fica falando para você mesmo, aquela conversinha que eu já falei até no culto, dentro de si, que só te coloca para baixo. Ah, eu sempre fui assim. Ah, não adianta tentar. Ah, isso nunca muda. Ah, eu não sou tão capaz assim. Ah, eu não consigo. Ah, não dá certo não. Ah, eu não vou tentar. Ah, não gosto de gente. Ah, não gosto disso. Ah, eu não nasci para isso. Ah, sabe? Aí você vai repetindo isso, o diabo vai fazendo você acreditar nisso. Eu gostaria que você assistisse meus últimos sermões. Eu tenho falado muito sobre isso. Gente, esses pensamentos estão moldando quem você é. Quanto mais você afirma que não gosta de gente, mais esse caminho neural está se fortalecendo. Mas eu falei do sistema SARA em um dos devocionais aqui atrás. Eu gostaria que você ouvisse esse vídeo para que você possa entender que aquilo que você mais repete aqui é o que vai consolidar a sua vida. É por isso que todos os dias eu acordo dizendo, eu creio em um Deus que já me fez vencedor sobre os meus desafios. Eu creio em um Deus que me faz prosperar em momentos mais importunos da minha vida.
Eu creio em um Deus que me fez inteligente. Eu creio em um Deus que me fez capaz. Eu digo para minha esposa direto, amor, você casou com um cara inteligente. Você casou com um camarada que de fato corre atrás. Você precisa. Isso não é afirmação positiva, como alguns dizem. Afirmação. Não, eu estou falando de ciência e Bíblia. Você precisa declarar fé. Não é determinar sobre o que Deus vai fazer, não é determinar a Deus fazer algo. Tem gente que vai, eu determino o que vai acontecer. Não é sobre determinar, é sobre você acreditar em Deus e no poder que Ele tem de fazer as coisas. A Bíblia diz que Deus tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Então eu olho para mim e eu vejo coisas que não existem em mim, características que eu ainda não consegui desenvolver, mas eu oro isso, eu disse, Senhor, eu vejo que eu não tenho essa característica, mas eu creio que da mesma forma que o Senhor criou um universo do nada, o Senhor pode transformar isso em minha vida. E segundo a sua bondade e vontade. Se o Senhor quiser, pode. É como aquele Senhor que disse para Jesus, Jesus, me ajude na minha pequena fé. Ele entendeu que ele não tinha fé suficiente para ver o filho curado, mas ele pediu ajuda a Deus naquilo que lhe faltava. Está na hora de você começar a trazer essa convicção para o seu coração. Você nasceu para poder ser um filho amado de Deus. Mude, expanda essa forma de você entender, essa forma de você compreender. Deus não nos chama para uma negação da realidade, mas para interpretá-la a partir da fé e a partir da sua perspectiva em Deus. Não a partir dos seus medos, não a partir dos seus traumas, não a partir das suas conquistas, não a partir das suas vontades, das suas paixões carnais, mas a partir da vontade do Senhor. É como ele disse lá em João, quando ele vai dizer da videira, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, os ramos, e vocês vão produzir frutos a partir do momento que estiver conectado em mim. Então a seiva que traz vida ao galho, só é possível se o galho estiver grudado no tronco. Então a seiva do Espírito Santo, ele vai fazer com que eu produza fruto. Eu sempre digo isso para Deus, Deus, meus frutos, os frutos que eu produzo não são de mim, é da seiva que vem do Senhor. E eu quero, Senhor, estar conectado em Ti, para que em Ti eu possa fazer infinitamente mais, para a glória do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, ou segundo a seiva dEle que está em nós. Então entenda essa verdade, que Deus te abençoe, muda essa perspectiva. Não queira um 2026 diferente se você continua com um 2025 empobrecido, escravizado. Eu disse ontem no culto aos irmãos que não adianta ser filho se a sua mentalidade continua de escravo. Deus está te chamando para se ver na perspectiva de Deus, na perspectiva dos céus, não na perspectiva que o mundo quer que você acredite sobre você. Vamos orar, porque esse é um assunto que rende muito e eu quero crer que você entendeu e essa palavra firme no seu coração. Oremos, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que tem dito constantemente, eu não consigo mudar, mas eu creio, Pai, que em Cristo tudo pode ser transformado. Essa pessoa que não está acreditando mais em seu casamento, na sua vida financeira, que pode prosperar, ou que pode salvar pessoas, que pode ser um missionário ou uma missionária. Deus, eu creio que a partir de agora, essa mentalidade vai mudar, porque o Senhor está auxiliando por meio do teu Espírito. Como a Bíblia diz, que Deus Pai enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nós. E é a partir dessa identidade de filho que nós queremos construir a nossa perspectiva. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos os padrões nocivos, destrutivos, limitantes que temos construído ao longo da vida. Colocamos diante do Senhor, porque a partir de agora queremos renovar as nossas crenças, nossos sentimentos, nossas decisões. Ensina-nos a pensar de forma alinhada a Sua palavra, Pai, a Tua verdade. Que o novo ano comece, ó Deus, primeiro dentro de nós. Faltam 3 dias. E esses 3 dias é poderoso, porque o Senhor passou 3 dias, ó Pai amado, no centro da terra, mas ao ressuscitar, ressuscitou, ó Deus, glorioso, triunfante, poderoso. Ó Deus, esses 3 dias serão suficientes para essa pessoa se redescobrir naquilo que o Senhor pode, a partir dela, através dela, melhor dizendo, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu povo para a glória de Deus Pai. Entenda, querido, olha, estamos nesses 3 dias da contagem regressiva. Deus não quer apenas um novo ano para você. Ele quer que você possa ter uma nova maneira de pensar. Porque a mente
renovada, é o caminho que se abre, e a fé que se fortalece, a vontade de Deus que se torna clara para a sua vida. Que ao mudar o ano, você possa ter esse insight, sabe? Pode ter esse momento de transbordar da presença de Deus. Feliz 2026 agora, porque a sua mudança não acontecerá no momento 01, né? No minuto 1 de 2026. Ela começa no momento em que a sua mentalidade entende que precisa de um upgrade e de uma transformação. E é hoje. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.